Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre nós sermos feitos à imagem e semelhança de Deus, tá? E por que a gente deve servir ao Deus bíblico? Porque é o Deus que criou o homem, que fez o homem à sua imagem e semelhança. E eu gosto de algumas coisas, né? Cada um tem um gosto, assim. Eu gosto de olhar um pouquinho de ciência com a Bíblia, tá? Eu gosto do Dr. César Vasconcelos de Souza, que é um psiquiatra, e eu vi uma palestra dele, né? Assisti um vídeo, na verdade, em que ele fala que o corpo humano, o cérebro da gente, o corpo da gente, todo sofre apenas por mentir. Por quê? Porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, e Deus não nos fez para mentir. Deus não nos fez para causar dano algum, nem aos animais, nem às pessoas, nem à natureza. Deus não nos fez para o mal, e sim para o bem. Então, um dos motivos do adoecimento mental das pessoas é a mentira, é a maldade que ela pratica e ela colhe na própria vida dela, né? Que a Bíblia diz que tudo aquilo que o homem semear, isso também o homem ceifará. E quando você for tomar suas atitudes e viver e obedecer os mandamentos de Deus, se lembre que você foi feito à imagem de Deus. E esse Deus te fez para ser bom. Daí tem uma série que eu assisti que é o Lie to Me. Tem uns canais, né, que falam sobre as linguagens corporais, que quando a pessoa mente, o cérebro tenta denunciar, porque a gente fala 10% é verbal e 90% da nossa comunicação elas é com gestos, com expressões, né? 90% da nossa comunicação é não verbal, tá? Daí tem o que eu gosto de ver, o Metaforando e o Não Minta Pra Mim, que são dois canais que tem no YouTube, se você quiser ver, é bem legal. Que eles veem, eles veem assim, o jeito, pra onde a pessoa olha, que ela tá lembrando, que ela tá criando uma história. A polícia usa isso. E eu quero dizer pra você que você não perde nada em ser uma pessoa verdadeira, em praticar o bem, em ser como Deus é, porque o teu cérebro não vai sofrer. O teu corpo não vai sofrer. E a mentira, a falsidade, tudo isso adoece, tá? E muitas pessoas, hoje em dia, cada vez mais as pessoas estão longe dos propósitos e de Deus. E o que tá fazendo a sociedade? A sociedade tá enlouquecendo, as pessoas estão ficando loucas, tá? A pessoa tá ficando depressiva e cada vez tem mais problema psiquiátrico. Por quê? Porque a pessoa tá ficando louca, se enlouquecendo com a própria maldade. Tá, gente? Então, foi vendido para as pessoas, filme, mídia, vendeu que o malandro, que o estelionatário, ele é espertão, que ele tá ganhando, que ele tá vencendo, mas na verdade, a mentira, a falsidade, a maldade só vai te enlouquecer, tá? Então, se tu não quiser ser louco, doente mental, se quiser ter saúde mental, então segue os preceitos bíblicos e segue a Cristo, né? Então, nós estamos em Gênesis 2, versículo 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado e sobre toda a terra. Então, né, é muita coisa dominar sobre toda a terra. Então, tu tem que ter uma mente sã. Um corpo são Deus te fez. Então, quando eu falar, segue os preceitos bíblicos, segue a Bíblia, não roubarás, não matarás, amarás o teu próximo como a ti mesmo, respeita a Deus, tudo isso vai te trazendo saúde mental, tá? E as pessoas estão vendendo que é esperto, que é malandro. Hoje em dia a gente está vendo a queda dos criminosos, né? Que uma hora vai cair, as coisas erradas não vai permanecer, porque o bem sempre vai vencer o mal, ainda que pareça que não, mas sempre vai, tá? Jesus sempre triunfou dos demônios na cruz, então o bem sempre vai vencer o mal. O final das pessoas que têm atitudes ruins, desonestas, mentirosas, é muito triste, gente. É triste. É a loucura, é a cadeia, ou é, ou é o cemitério fora de hora, que a pessoa poderia ter escolhido uma vida com Deus, uma vida centrada, uma vida boa, e ela escolheu o mal, tá? Do que queixa-se o homem mortal, né? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Então Deus criou para o homem dominar, e criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, quer dizer, Deus é ruim? Não.
Deus é bom, então ele fez para ser bom. A partir do momento que alguém decide fazer o mal, mentir, enganar, ele está fazendo mal antes do próximo, ele está fazendo para ele mesmo. Porque amarás o próximo como a ti mesmo. Se tu não sabe amar o teu próximo, é porque tu não sabe te amar, porque tudo que tu faz vai voltar para ti. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. E sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto que dê semente. Servoás para mantimento. E todo animal da terra e toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente. Toda erva verde será para mantimento, e foi assim. E viu Deus que tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã e o dia sexto. Então, gente, vamos procurar o bem, vamos procurar ser bom, não aparentar, né? Porque as pessoas gostam de parecer bom, mas lá escondido, na calada da noite, aquela pessoa se transforma, tá? Sejamos filhos da luz e vivamos como filhos da luz. Para os outros que tu é bom, para os outros que tu é honesto, não. É para ti. Porque tu quer ter paz, porque tu quer dormir com a tua consciência tranquila, porque tu não quer ser um mentiroso, uma mentirosa, que tu não quer enlouquecer, tá bom? Um dos fatores, tá? Depois vocês vê e sigam esse doutor, da loucura, da doença mental, é a mentira e é a maldade. Deus não te fez para ser ruim, Deus não te fez para ser sem vergonha, descarado, falso. Deus te fez para ser uma pessoa verdadeira, uma pessoa honesta e uma pessoa boa, tá bom? É só isso, tá? É juntar o funcional com a Bíblia. A Bíblia é muito funcional e tu só tem a ganhar, como eu sempre digo. Um beijo, até a próxima. Até mais.